Está entrando no ar pela TV Vitória. Programa Vitória para Cristo, com a apresentação de Felipe César. Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Vitória para Cristo, em ritmo de alegria, em ritmo de agradecimento a Deus, por mais uma semana na presença do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o sábado e o domingo é o dia de descanso, é o dia em que a gente se encontra com a família, é o dia em que a família está unida em casa, principalmente nesse horáriozinho aí, que é um horário abençoado. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para todas as famílias de Vitória de Santo Antão e região. Mas falando de Vitória, eu não posso esquecer dos bairros que eu tanto amo, o bairro de Águas Brancas, o bairro do Iraque, o bairro de Redenção, o bairro da Bela Vista, do Alto José Leal, o pessoal de Campinas, o pessoal de Caiçara, o pessoal do Maués, o pessoal do Mário Bezerra, Lagoa Redonda, todo esse pessoal ligadinho no programa Vitória para Cristo, o pessoal do Cajá, o pessoal lá da Militrina, o pessoal também do Matadouro, todo o pessoal que nos escutam agora, Livramento, Matriz, isso, Redenção, eu falei Redenção. Deus abençoe esse pessoal, quero agradecer o carinho dos irmãos que têm me visto na rua, têm dito que têm assistido o nosso programa. Quero dizer que estou muito feliz, mandar um abraço, a paz do Senhor para todos vocês que estão assistindo e mais uma vez dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Hoje o nosso programa está muito importante. Eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo agora. Vou olhar para essa câmera aqui que é direto em mim. Olha só, eu quero pedir para você que está assistindo esse programa que a partir de agora você entre em contato com o máximo de pessoas não evangélicas que você puder ligar. Liga aí para aquela pessoa que você tanto ama, que não é evangélico, ou melhor, que não é evangélico não, porque muita gente até fica doído com isso, que não serve a Deus da maneira que deveria servir. Não é verdade? Porque o crente hoje é aquele que serve a Deus da maneira que a Bíblia ensina. Está muito difícil hoje servir a Deus dessa forma. Então, convida essa pessoa para ligar a televisão na TV Vitória. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos debater um assunto muito importante, muito contundente. E eu hoje fiz questão de trazer dois especialistas na Palavra de Deus. Pastor Roberval Góes, vocês sabem, é doutor, é advogado, né? Tem um programa na Rádio Maranata, Consensos, e apresenta o nosso quadro aqui, Direitos do Consumidor. Hoje ele vai apresentar o quadro Direitos do Consumidor, mas também vai falar conosco sobre esse assunto chamado o arrebatamento da igreja. Gente, pense num assunto importante. Então, mais uma vez, pelo amor de Deus, chame o máximo de pessoas que você puder chamar para assistir esse programa, porque será um importante o que nós vamos debater hoje aqui, algo sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? Agora, eu quero deixar agora um clipe, né? Enquanto esse clipe aí, que mostra um pouco sobre o arrebatamento, eu quero que você aproveite, o clipe tá aí, então vai lá, chama teu vizinho, chama teu amigo, e daqui a pouquinho a gente tá de volta com o programa Vitória para Cristo. Vamos lá. Qual é o teu problema? Você está saindo! Passamos lutas, provações, pedimos força nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és Senhor. Vencedor.
Muito bem, lindo clipe, abençoado, vai ser mesmo assim. Quando Jesus voltar, vai ser num piscar de olhos e ele está voltando. A Bíblia diz que os últimos dias é chegado e você hoje vai saber muito mais. Agora eu quero chamar ele, que depois dos comerciais vai voltar comigo com um assunto falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele vai falar hoje aqui sobre esse assunto, mas também ele não pode deixar de falar sobre os direitos do consumidor, né? O direito nosso de cada dia, como ele mesmo diz, será um de seus programas, um de seus projetos, e eu apoio de coração. Ele vai trazer aqui mais um assunto importante que tem chamado a atenção aí de muitos médicos, muitas doutoras, né? Muitos comerciantes. Quero agradecer também a todos esses empresários que têm dito que assistiu o programa e que gostou do quadro do meu amigo empresário, meu amigo doutor e advogado Roberval Góes, Direito do Consumidor. Olá, Felipe César, alegria estar com você mais uma vez nesse nosso quadro tão especial, tão importante, Direito do Consumidor. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre um assunto muito importante. Eu quero discutir esta questão muito polêmica dos supermercados, shopping center e dos grandes centros comerciais que oportunizam estacionamentos para as pessoas, mas colocam lá uma grande placa: nós não nos responsabilizamos pelos objetos internos ou pelo roubo, pelo extravio do automóvel, o que é, na verdade, um absurdo. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, garante, assegura que o consumidor ele tem direito, ainda que você não tenha pago pelo estacionamento, se o supermercado, por exemplo, ele está oferecendo a você local para estacionar o seu automóvel, o seu carro, e quando você voltar das suas compras, se deparar com aquela surpresa, o carro foi arrombado, o carro foi violado, o carro foi roubado, a responsabilidade é do supermercado. A responsabilidade é de quem está lhe proporcionando o estacionamento. Então, não considere o aviso, o recado que eles colocam inadvertidamente bem grande para que todos vejam. Vá pela lei. A lei diz que a responsabilidade é objetiva. Responsabilidade objetiva é aquela que não depende de outros elementos, de outras circunstâncias. Então, se você sofreu algum dano semelhante a esse, procure já o seu direito. Faça isso, tá certo? Eu sou Roberval Góes, estou aqui no Vitória para Cristo para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pois é, muito bem. Agora nós vamos para um intervalo comercial, né? Você viu aí o que o pastor Roberval falou, então fique atento. O direito do consumidor vale para todos nós, todos, sem preconceito, sem religião, sem cor, todos nós temos direito. E o direito é seu, o direito é nosso. Vamos para o comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta. E na volta eu já estou lá no Estúdio B, junto com eles, pastor Roberval, pastor Arthur, sobre esse assunto, o arrebatamento. Na volta você vê a gente. Fica na paz. Todos os sábados, a partir das 10 da noite e todos os domingos, a partir das 2 da tarde, você não pode perder o programa Vitória para Cristo. Entrevista, alegria, a Bíblia responde e a apresentação de Felipe César. Não perca todos os sábados a partir das 10 da noite e todos os domingos a partir das 2 da tarde. Programa Vitória para Cristo, aqui na TV Vitória, uma nova TV. Eu não me desvio. A paz do Senhor, povo de Deus. É um prazer imenso estar com você aqui e agora no bloco comercial. Nesse momento, eu quero aproveitar e agradecer a Deus a sua participação, a sua audiência, que tem sido algo de muita valia para o projeto Vitória para Cristo. O projeto Vitória para Cristo você já conhece, desde o mês de março desse ano, que realizamos cruzadas em bairros de Vitória de Santo Antão. Como nós fazemos cruzadas uma vez no mês, nós ainda não atingimos todos os bairros, mas temos fé em Deus
que nos próximos meses estaremos trazendo vitória para Cristo, mostrando que o seu evangelho tem que ser pregado de dia a dia, de região a região. Ultimamente, nós realizamos uma cruzada no Alto José Leal com a presença de vários cantores. O cantor Jailson Oliveira, cantor Ademir Gomes, o Matuto de Jesus, pastor Romualdo Neves trouxe a mensagem da palavra de Deus, muito poderosa, falando sobre a história de Jefté. Tivemos ali também a cantora Eliane Ferner, cantores locais como a cantora Miriam Silva, entre outros. Você que quer ajudar esse projeto, que quer ver esse programa no ar, todas as semanas, todos os finais de semana aqui na TV Vitória, pode nos ajudar simplesmente adquirindo o DVD da Cruzada Vitória para Cristo que aconteceu ali no Alto José Leal. São 2 DVDs. O DVD 1, que você vê aqui, e o DVD 2, que vem logo atrás, vai nessa capinha aqui. Como vocês mesmos podem ver, é um DVD que ele já vem pintado, né? Não é de papel, é muito bem produzido pelo pessoal da GR Music, muito bem organizado. Então você que quer adquirir o DVD 1 e o DVD 2 dessa cruzada, por um preço especial, olha só, para quem ligar agora, porque está assistindo o nosso comercial, você vai comprar esses 2 DVDs por apenas R$13. E outra, o motoboy vai entregar na sua casa. Então você não vai ter nem trabalho para sair de casa. Em casa mesmo, você liga agora para esse telefone que está aí no seu vídeo e adquire os 2 DVDs que você está vendo aqui nas minhas mãos, DVD 1 e DVD 2. E você que gosta de louvar a Deus, você que além de gostar de louvar a Deus, gosta desse projeto, quer abençoar essa obra, adquira este CD, bem parecido com o DVD, mas é um CD com a coletânea de todos os cantores que já passaram aqui no programa Vitória para Cristo. São eles, Robson Monteiro, olha aí, ó, Robson Monteiro. Agora, Henrique Cerqueira, olha só. Satisfeito só em ser teu amigo. É muito romântico, né? Mas aí você também quer entrar no fogo de Jeová, na unção de Deus, você tem Miriam Pereira. Olha aí, que bênção, né? Você também que quer louvar a Deus, quer também continuar no fogo de Jeová, Miriam Santos. Ademir Gomes, o Matuto de Jesus. Quem é solteiro quer casar. E muitos outros. Olha, é um CD com a coletânea de todos esses cantores que você assistiu agora. Sabe quanto é que tá esse CD, gente? Para entregar na sua casa? R$8. É de graça. E outra, você mesmo tem que saber que ajudar a obra de Deus é muito eficaz. Olha o que diz a mensagem do Senhor. Êxodo, capítulo 35, versículo 5 diz assim: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Livro de Êxodo, o início de tudo, mas a oferta a Deus para a obra do Senhor sempre existiu. Então você que quer ajudar esse projeto, adquira já o DVD por apenas R$13, DVD duplo, DVD 1 e DVD 2, entregue na sua casa, ou o CD da coletânea Vitória para Cristo, custando apenas R$8. Liga agora, essa promoção é por tempo limitado. Que Deus abençoe você. Pois é, estamos de volta com o programa Vitória para Cristo. Como eu tinha prometido, nós voltamos e com a presença especial e majestosa dos meus caros amigos pastores, pastor Roberval Góes, que é também apresentador do programa Consensos da Rádio Maranata, de 6 às 7 da noite, e também apresenta o quadro Direitos do Consumidor aqui no nosso programa. Também está comigo o pastor Arthur Eduardo, que também dirige o quadro nosso aqui, que é o Fatos em Foco, e também tem um blog, né, pastor, que também é Fatos em Foco, mas o acesso se dá por qual endereço? fatosemfocobrasil.com. fatosemfocobrasil.com. Pastor Roberval, como todos vocês já conhecem, é pastor, advogado, seminarista, conhece bem da Bíblia, da Palavra de Deus, vai estar conosco aqui hoje. E o nosso pastor Arthur Eduardo é teólogo e também
está fazendo aí o mestrado em filosofia. Tem muito assunto a falar pra gente. Eu quero começar aqui primeiro saudando vocês. Pastor Roberval, a paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, meu querido Felipe, alegria estar com esse público maravilhoso. Eu tenho estado com certa frequência na cidade de Moreno e também na metropolitana de Recife e tenho ouvido muitas coisas boas sobre o sucesso do seu programa. E agora, com a presença do pastor Arthur Eduardo, vai ter uma audiência ainda maior. Agora, o ponto de maior destaque que eu quero te parabenizar é nos meus créditos como seminarista. Eu sou eterno seminarista mesmo. Tá certo, é isso mesmo. Prazer, pode, viu, Felipe? Prazer. Com certeza. Obrigado, pastor. Pastor Arthur, prazer estar com o senhor hoje aqui. É um prazer. Um abraço para todos os telespectadores aí do programa Vitória para Cristo. É um prazer também estar aqui com o meu amigo, o pastor Roberval. E creio que essa nossa parceria renderá muitos frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu convidei vocês aqui para a gente debater esse assunto tão importante que é o arrebatamento da igreja, né? Muitos dizem que é chegada a hora em que Cristo vai vir buscar a sua igreja, mas Mateus capítulo 24, versículo 42, a palavra do Senhor diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eu pergunto para o senhor, pastor Arthur, quais os sinais mais verídicos de que a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, está próximo de acontecer? Primeira coisa, Felipe, é que quando nós falamos sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, nós estamos falando de dois eventos distintos, dependendo da visão acerca escatológica, que é um termo da teologia que quer dizer sobre o fim, o estudo do fim, né, do fim dos tempos. Das últimas coisas. Das últimas coisas. Qual é a perspectiva escatológica, né? Porque você tem dois eventos distintos, né? Então, por exemplo, a perspectiva que eu defendo, né, que é chamada de pré-milenismo histórico, entende que haverá o arrebatamento quando o Senhor Jesus voltar, né? No mesmo momento em que o Senhor Jesus voltar, haverá um arrebatamento da igreja. E só da igreja, né, pastor Arthur? Só da igreja, né? E os sinais, né, que antecederão esses grandes eventos que, na perspectiva que eu defendo particularmente, estão ligados, estão, por exemplo, presentes nesse capítulo que você acabou de ler, Mateus capítulo 24. Né? Jesus dá alguns sinais que antecederão esses eventos. Entre eles, nós podemos enumerar terremotos, podemos enumerar guerras e rumores de guerras. A forma como o Senhor Jesus fala, né, dá a entender que não era para os dias do Império Romano seu retorno, até porque uma das grandes características do Império Romano era a chamada paz romana. Então, não havia guerras entre os povos durante o período romano. Então, quando ele fala de guerras e rumores de guerra, ele estaria falando de um período que, obviamente, as nações elas estariam em conflito, né? E vale salientar, vale lembrar, que no século passado, no século XX, nós tivemos duas guerras mundiais. Foi o século, né, a primeira vez na história da Terra conhecida que nós tivemos duas guerras mundiais. Então ele fala de terremotos, fala de guerra, fala de pestes, são doenças. No século XX nós tivemos, por exemplo, a gripe espanhola que matou 100 milhões de pessoas na primeira metade do século XX. Então desculpa, pastor Arthur, a peste bubônica também que dizimou inúmeras pessoas. No final da Idade Média nós tivemos a peste negra na Europa, ou a peste bubônica, né, que até hoje é um mal que aflige a humanidade. Nós tivemos a gripe espanhola e hoje temos várias doenças que elas são epidêmicas, inclusive, né? A AIDS é uma doença epidêmica. Então, esses sinais globais, eles atestam, de acordo com alguns estudiosos, que a volta de Cristo está próxima, alguns dizem até iminente. E aí, meu querido Felipe, só fortalecendo aqui, contribuindo com a fala do pastor Arthur, que inclusive é um especialista na área, viu? O especialista aqui é o pastor Arthur. Só destacando que na concepção, e ele vai abordar isso com mais profundidade, na concepção pré-milenista, histórica, que é a defendida por ele e pela qual eu tenho simpatia, ela também fala, né, pastor Arthur, que depois haverá 7 anos
de evangelização, de pregação do evangelho e finalmente o retorno de Jesus com os santos, com os eleitos, para resgatar a igreja. Nesses 7 anos, nesses 7 anos, será após o arrebatamento? É após o arrebatamento? Na visão pré-milenista, sim. Na visão pré-milenista, sim. E esses 7 anos, então, quem vai evangelizar o povo? Porque se há o arrebatamento, a igreja foi arrebatada, pastor Arthur. No pré-milenismo histórico, a igreja ela passa pela tribulação. Porque, veja só, a Bíblia fala, por exemplo, no livro do Apocalipse, que o tempo, né, do reinado do chamado anticristo, né, seriam metade de um tempo que nós entendemos como 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, né, desse período de 7 anos, seria um período de relativa paz e ascensão do poder maligno do anticristo. Os outros 3 anos e meio seria realmente o reinado de terror ou a chamada grande tribulação. Que a igreja sofre. A igreja sofreria. Então, o arrebatamento da igreja, na visão pré-milenista histórica, dar-se-ia depois da tribulação. E não antes. Agora, há uma outra perspectiva pré-milenista, que chama-se dispensacionalista. Esta diz que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Entendeu? Então nós temos no pré-milenismo... Que é pré-tribulacionista, né? Que é pré-tribulacionista. Ou seja, o pré-milenismo, ou seja, por que tem esse nome pré-milenismo? Porque Jesus volta antes do milênio para instaurar justamente esse reino de 1000 anos. Daí o nome pré-milenismo. Né? Porque também existe... Antes do milênio. Antes do milênio. Porque existe o pós-milenismo e o amilenismo. Né? Isso. Agora também, vejam bem. Se esses sinais, né, ninguém sabe o dia nem a hora, mas se de repente passou os 3 anos e meio com uma tranquilidade, uma paz que nunca se houve na terra, e de repente a gente tem mais 3 anos e meio aí de tribulação, será que não dá para se tocar que a gente está passando por esse tempo? E aí assim a gente saberia que em 7 anos aí Jesus estaria voltando? Mas é porque é o seguinte, Felipe, na verdade, você tem 2 aspectos aí. O primeiro é que essa é uma corrente milenista, essa é uma visão milenista. Como o pastor Arthur muito bem ressaltou, nós temos os pós-milenistas, que aí é o contrário. O que é essa corrente? É o contrário do que o pré-milenismo advoga, né? O milênio, ele vem antes da volta, antes do resgate. O pré-milenismo, ele vem depois. E aí ele vem antes. E nós temos o amilenismo, que o milênio seria uma espécie de período meramente representativo, simbólico. Então nós já estaríamos vivendo o milênio, por exemplo. E uma outra coisa que você não pode deixar, o telespectador não pode deixar de entender, é que no conceito bíblico, no conceito escriturístico, você não pode, neste caso, tratar as coisas do ponto de vista literal. Então, 7 anos ou 1000 anos, eles não representariam necessariamente 7 anos ou 1000 anos na perspectiva cronológica tal qual nós conhecemos. Então, por exemplo, você usou a expressão, pastor Arthur usou a expressão tecnicamente correta, que é a questão da iminência da parousia. A iminência da parousia, ela acontece desde os tempos de Jesus. Então você pega, por exemplo, o texto bíblico do apóstolo Paulo exortando a igreja, falando aquele que não quer trabalhar não coma, é uma exortação solene do apóstolo Paulo para combater a má interpretação que foi dada sobre a volta de Jesus, que as pessoas começaram, Felipe, a entender que Jesus voltaria nos dias da igreja apostólica, naquele momento que eles estavam vivendo. E daí muita gente chegou ao extremismo do absurdo de não querer trabalhar, de não querer fazer as coisas, porque Jesus estava voltando. Atos dos Apóstolos, você tem hoje muitos estudiosos e eruditos que advogam a tese que desde Atos dos Apóstolos, você pega ali Atos capítulo 2, e você vê toda aquela abordagem meio que comunitária, de comunhão, de koinonia, de uns vendendo as propriedades e distribuindo entre os necessitados, e que muito do que motivou esta ação da igreja primitiva, que é uma ação muito positiva e deve ser ressaltada por todos nós, seria esta concepção, de que Jesus já estaria voltando ali. Mas o próprio apóstolo, ele mostra claramente que um dia para Jesus, para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser um dia, já acalentando o coração do povo, que por outro lado, começou a ficar decepcionado. Cadê Jesus que não volta? Já se passaram tantos anos e ele não apareceu. O que, aliás, pastor Arthur, ainda é
ainda se apresenta como sendo um dos reclames das pessoas dos nossos dias e uma das dúvidas do povo. Como é que tudo isso está acontecendo? Guerra está acontecendo, a pregação do evangelho, porque é um sinal que também é mencionado, a mensagem desse evangelho será propagada por todo o mundo e Jesus ainda não voltou. Porque o nosso cronograma, ou o cronograma de Deus, não é exatamente o nosso cronograma, Felipe. Aí é uma pergunta a ser respondida, e aí falar também sobre essa questão do pré-milenismo, né? Eu queria perguntar para o senhor, pastor Arthur, o que é, de fato, o pré-milenismo, explicando com palavras que quem está em casa aí quer entender melhor o pré-milenismo, pastor. O pré-milenismo histórico tem esse nome porque é mais antigo na história da igreja. O pré-milenismo histórico advoga a ideia de que Jesus voltaria, né, e estava iminentemente, e isso estava muito forte no período da igreja primitiva, como bem ressaltou o pastor Roberval. E eu faço, inclusive, um parênteses, eu quero abrir um parênteses aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai falar da volta de Jesus, ele escreve isso numa carta, primeira aos Tessalonicenses, né, capítulo 5. Essa carta, ela foi escrita muito provavelmente antes dos evangelhos escritos. Ou seja, ela é uma carta muito primitiva mesmo, né? De um período da história da igreja primitiva, que nós chamamos de período da iminência da volta. Havia uma alta expectação, alta expectativa pela volta de Jesus. Quando os autores sagrados escrevem os evangelhos, Lucas, Mateus, né, João, você observa, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus, ele fala, né? Isso é trazido de novo, isso foi importantíssimo para a igreja, porque é trazido novamente, são trazidas as palavras de Jesus. E Jesus diz claramente, por exemplo, como você ressaltou muito bem, Felipe, em Mateus capítulo 24. Jesus diz, né, primeiro, que o seu retorno não era para os seus dias. Né? Quando as palavras de Jesus elas são escritas e quando compõem-se os evangelhos literários, nós temos então, mais pormenorizadamente, uma ideia da ordem dos eventos. Então ele diz que, por exemplo, em Lucas, que a Jerusalém deveria ser pisada pelos gentios até que se cumprisse o tempo dos gentios, né? Então você observa isso. Jerusalém, desde os dias de Jesus, nunca deixou de ser pisada pelos gentios até 1948. Ou seja, Jerusalém, ela estava nos dias de Jesus sob o domínio romano. No ano 70 destruída. Ela ficou sob o domínio romano durante todo o período do Império Romano. Depois ela ficou sob o domínio dos muçulmanos. Depois ela ficou sob o domínio do Império Britânico. Ela ficou sob o domínio do Império Otomano, sob o domínio do Império Britânico. E só no século XX, em 1948, ou seja, pouco mais de 60 anos, que Jerusalém volta ao domínio dos judeus. Né? Então, se você pega as palavras de Jesus em Lucas, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se cumprisse os tempos dos gentios. E esse tempo durou quase 2000 anos, findando em 1948. Então nós entendemos que, e nós temos desde a restauração de Israel até hoje, pouco mais de 60 anos, então a gente entende, eu particularmente entendo, que esse período agora é um período assim, muito especial que estamos vivendo. Né? E o que seria o pré-milenismo nesse período? O pré-milenismo tem esse nome, pré-milenismo, porque a gente entende que Jesus vai voltar para instaurar um período de 1000 anos de paz total. Né? O pré-milenismo histórico diz que Jesus vai voltar, tem esse nome porque tem mais tempo, ele diz que Jesus vai voltar depois do período de tribulação, porque tem a tribulação, logo quando acaba a tribulação vem o milênio, seria o esquema pré-milenista. São os 3 anos e meio ou 7 anos de tribulação, e depois nós temos o milênio, período de 1000 anos. Não dá para perceber, pastor, essa tribulação Sim. toda, quem vai passar por essa tribulação não vai perceber que está havendo uma tribulação aí, e aí se preparar nesses 7 anos. Veja só, o que a gente entende, aliando vários textos da Bíblia, inclusive os textos de Tessalonicenses, por exemplo, em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer
que antes da volta de Jesus, né, e do nosso encontro com ele nos ares, manifestar-se-ia o homem do pecado e o filho da perdição. Ou seja, antes do arrebatamento da igreja e antes de Jesus voltar, o anticristo se manifestaria. E Paulo vai dizer que ele vem parecendo Deus, querendo ser como Deus, colocando-se como Deus. Então nós entendemos que haverá, Felipe, no planeta Terra, de uma maneira geral, uma cegueira espiritual, como já existe, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas haverá uma cegueira espiritual e uma apostasia. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que haverá uma apostasia global nos dias do anticristo. Ou seja, a igreja, né, que hoje eu creio que é muito vista em relação a números, ela perderá muita gente, eu penso assim. Né? Essa apostasia global será uma das marcas da volta de Cristo. Porque é isso que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E logo após a apostasia manifestar-se-á o anticristo. Né? Então eu vejo que o mundo vai estar sob um domínio, né, espiritual maligno, terrível, né, abrangente, que vai dominar todos os aspectos da vida, familiar, pessoal, profissional, psicológico, intelectual, tudo, todos os aspectos da vida, e as pessoas elas não vão ter discernimento espiritual, pelo menos no início, porque, por exemplo, se você for ler Apocalipse capítulo 13, vai se dizer que as pessoas de toda tribo, povo, língua e nação prestarão seu culto, né? Reconhecerão a autoridade daquele que o escritor vai chamar de besta, um animal selvagem, que é uma personificação do anticristo. Ou seja, darão o crédito ao anticristo, reconhecerão o anticristo como sendo uma autoridade, inclusive divina. Não é? Inclusive divina. Tá certo? Um novo Messias. Não é? Então isso significa que estaremos sob um período de cegueira espiritual como nunca visto na história do homem. E o amilenismo, por exemplo, Felipe, dentro do que o pastor Arthur tão bem discorreu para todos nós, o amilenismo ele diverge do pré-milenismo, sobretudo no tocante à ordem dos eventos. Então, por exemplo, para o amilenista, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, é uma igreja amilenista, oficialmente amilenista, mas você tem muitos presbiterianos que são pré-milenistas, sobretudo pré-milenistas históricos, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas não, mas históricos. Mas o amilenismo, na sua essência, ele diverge, por exemplo, da compreensão pré-milenista, quando diz, por exemplo, que o milênio não será necessariamente 1000 anos, seria uma representação, seria um protótipo de 1000 anos. E no tocante ao que o pastor Arthur falou, por exemplo, com relação à grande apostasia. A grande apostasia para o amilenista já está acontecendo. A grande apostasia para o amilenista, ela se evidencia, por exemplo, no afastamento da grande massa cristã dos princípios da palavra. Então, quando você vê, por exemplo, a invasão do sincretismo, a invasão da heterodoxia no seio do cristianismo, o neopaganismo dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica, para o amilenista já é a manifestação da grande apostasia, porque para o amilenista essa grande apostasia ela não significa necessariamente com o apagar das luzes do viés religioso, evangélico, cristão. Então você vai ter muitas igrejas, você vai ter muita gente falando em nome de Deus, mas essencialmente longe dos princípios do evangelho, longe da orientação escriturística. Então, nessa perspectiva, nós estaríamos vivendo o milênio. Porque para o amilenista, as seitas, as heresias, as igrejas, sobretudo as igrejas de cunho neopentecostal, elas já seriam, de alguma forma, a tipificação e a demonstração clara disso. Entende, Felipe? Entendi. Estaria presente já. E a sua inquietação, e talvez a inquietação do nosso telespectador, que é muito pertinente,
é a seguinte inquietação, mas não dá para contar, não dá para perceber. O problema é que você passa pelo viés interpretativo. Tem gente aí, por exemplo, que assevera com contundência que o Papa é o anticristo, que o papado é o anticristo. Teve gente que já falou, e pastor Arthur sabe disso, porque o blog dele é um dos blogs hoje mais visitado em Pernambuco, sobretudo na área teológica, é uma grande referência, e ele já debateu conosco no Consensos e em outros programas com os quais nós lidamos, mostrando, por exemplo, que para muita gente, ou para algumas pessoas, o advento da tecnologia, sobretudo no tocante aos computadores e à internet, seria uma marca da besta nos seus escolhidos, a partir do momento que você trabalha com chip, quer dizer, então tem muita coisa que está envolta nisso e muita interpretação que é trazida à baila, normalmente quase todas equivocadas, distantes do princípio escriturístico, mas é mais ou menos por aí. Muito bem. Bom, eu vou chamar o bloco comercial agora. Na volta do bloco comercial eu quero falar um pouco sobre a verdade disso tudo. Onde é que se encontra, que se encaixa, do ponto de vista tanto do pastor Arthur como do senhor pastor Roberval, a realidade sobre o arrebatamento da igreja. E aí eu quero falar um pouco também sobre os sinais da volta de Cristo. Vamos para o comercial, daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Vitória para Cristo. Sai daí não. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, mais uma vez aqui no bloco comercial e dessa vez para convidar você que está me assistindo para a grande cruzada Vitória para Cristo no dia 11 de outubro, sexta-feira, véspera de feriado. Nós estaremos ali no pátio de eventos Otone Rodrigues, no final da Avenida Mariana Malha, com ela que já esteve conosco no programa, na cruzada, e agora vai estar ali, lançando o seu mais novo CD, Miriam Pereira. Em minha frente eu só vi o mar e o desespero em mim logo chegou, mas os joelhos resolvi dobrar. No meu instante a coisa mudou, Deus do seu trono logo levantou e deu um Miriam, serás vencedor. E não para por aí, estaremos também com a presença dele, que já esteve nos Gideões Missionários da Última Hora, já esteve aqui no nosso programa, já esteve também na nossa cruzada e estará de volta conosco, pastor Lucas Lima. Jericó, ele estava assim, quando ele encontrou Jesus, ele saiu assim, 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 ele saiu assim. Eu tô vendo, 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 eu tô. A festa vai ser grande, bênção de Deus, mas também não para por aí. Para finalizar esse grande dia de festividade e adoração a Deus, estaremos com a cantora Diana. Eu vou tomar posse do que é meu, nada vai poder me impedir. Se levante quem se levantar, o meu Deus por mim logo irá agir. Ele já mudou o rumo da história, a chave da vitória está em minhas mãos. Vença esse gigante. Olha, você não pode ficar de fora neste dia 11 de outubro, sexta-feira, véspera de feriado, você vai estar ali adorando a Deus conosco. Miriam Pereira, Diana, Lucas Lima e muitos outros cantores locais. Na pregação da palavra, ele, pastor Anderson França. Você não pode ficar de fora, não perca, hein? Chame sua família, seus vizinhos, seus amigos e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uma realização, projeto Vitória para Cristo, Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus. Apoio TV Vitória, uma nova TV. Todos os sábados, a partir das 10 da noite e todos os domingos, a partir das 2 da tarde, você não pode perder o programa Vitória para Cristo. Entrevista, alegria, a Bíblia responde e a apresentação de Felipe César. Todos os sábados a partir das 10 horas da noite e todos os domingos a partir das 2 horas da tarde. Eu conto com você, dona de casa, amigo, trabalhador e irmãos em Cristo, Igreja do Senhor Jesus. Não perca todos os sábados a partir das 10 da noite e todos os domingos a partir das 2 da tarde. Programa Vitória para Cristo, aqui na TV Vitória, uma nova TV. Eu não me desvio.
De volta com o programa Vitória para Cristo, estamos falando sobre um assunto muito pertinente, o arrebatamento da igreja. Falamos um pouco sobre o ponto de vista pré-milenismo e o pós-milenismo. Amilenismo. Falamos um pouco sobre isso e tivemos as conclusões. Agora nós queremos saber a questão do ponto de vista. Mas para saber o ponto de vista, eu quero perguntar tanto para o pastor Roberval como para o pastor Arthur, começando pelo pastor Arthur, quais são os sinais mais vendáveis da vinda de Cristo hoje na Terra? Eu queria, inclusive, indicar ao seu telespectador, Felipe, que você acessando, por exemplo, o nosso blog, o fatosemfocobrasil.com, você pode pesquisar lá no blog, tem uma área de pesquisa, você bota lá sinais da volta de Cristo. Inclusive, nós disponibilizamos um documentário que tem por título justamente isso aí, os sinais da volta de Cristo. Como nós falamos no outro bloco, alguns sinais são esses proferidos por Jesus. Nós vemos, estamos vivendo em rumores de guerra, nós temos visto de fato uma apostasia generalizada, um distanciamento dos princípios escriturísticos por parte da igreja. Nós temos visto fomes, nós temos visto pestes do mundo, mas eu penso que uma das coisas importantes que a gente deve ressaltar é essa volta do espiritualismo, não do espiritismo, certo? Mas do espiritualismo de uma maneira geral. Filósofos no final do século XIX, pensadores, escritores, por causa do evolucionismo darwiniano, de Darwin, que dizia que o homem havia fruto de mutações genéticas e proveio de primatas, a teoria evolucionista. Eles, por causa daquela teoria, ganhou muita força na academia, ainda é muito forte. Se dizia que a religião desapareceria em 100 anos. Isso no final do século XIX. Nós estamos no início do século XXI, um pouco mais de 100 anos daquilo que os cientistas previram, e nós estamos vivendo uma realidade que é muito contrária. Pelo contrário, nós estamos vendo um ressurgimento da espiritualidade no mundo, através do neopaganismo. Por exemplo, na literatura universal, depois da Bíblia, a Bíblia continua sendo ainda o livro mais lido do mundo. Depois da Bíblia, o livro mais lido do mundo é Harry Potter. Entendeu? Então nós temos os 7 livros de Harry Potter, são os livros mais lidos do mundo, depois da Bíblia, só perdendo para a Bíblia. Ou seja, qual é o tema de Harry Potter? Bruxaria. Bruxaria. Então você neopaganismo, tem neopaganismo, que é muito forte na Europa, que já está sendo chamada de pós-cristã, justamente por causa da força do neopaganismo. Então nós temos visto um ressurgimento desse espiritualismo. Parece que o homem, a consciência coletiva do ser humano, abrindo-se a novas possibilidades espiritualistas. E eu penso que a igreja deveria aproveitar isso, porque o homem, apesar do materialismo, apesar do corre-corre, dos grandes centros, apesar de nós estarmos realmente hoje preocupados com muitas coisas, correndo de um lado para o outro, mas o homem não deixou de ser espiritualista, pelo contrário. As publicações esotéricas, as publicações, Felipe, de autoajuda... Você tem Paulo Coelho aqui no Brasil, pastor Arthur, que você vê o sucesso que faz como alcança. Paulo Coelho, foi muito bom o pastor Roberval citar, por exemplo, ele é o escritor mais lido do Brasil. É Paulo Coelho. Então você tem, nas seções da livraria de autoajuda, seções esotéricas de religião, essas são as que mais vendem em todas as livrarias do mundo. A seção que mais vende livros é a seção de esoterismo, religião e autoajuda. Ou seja, no mundo inteiro. Então nós temos visto, eu acho que isso é um sinal assim, de que nós estamos vivendo realmente um tempo muito propício, eu penso, para a questão espiritual. Só para dar um exemplo, Felipe, e ao seu telespectador, Genebra, que é considerado um berço do calvinismo, Genebra foi apresentada como um arquétipo, como um protótipo do próprio céu, sobretudo no período da Reforma. Você vai em Genebra hoje, você não tem vestígios de cristianismo.
Você olha para Genebra hoje, você não tem a ideia de que em algum momento da história o cristianismo por lá passou. Mas tem neopaganismo. Mas tem neopaganismo. Mas tem islamismo forte, muito forte. É como o pastor Arthur estava destacando aqui no intervalo. Hoje você tem no mundo um percentual crescente de cerca de 7% de ateus. 7% de ateus no mundo. Então, se por um lado você vê essa efervescência espiritualista em ascendente crescimento, sobretudo pela incapacidade da esfera científica, a desilusão com as 2 grandes guerras mundiais, as pestes que se proliferam a cada instante e a ciência não consegue resolver. Ele citou a questão da evolução. Você pode citar um outro filósofo muito festejado e celebrado na Europa por muito tempo, que foi Friedrich Nietzsche, que foi chamado filósofo da morte de Deus, que quando Nietzsche morreu, você tinha na Europa, ali naquele bojo central do conhecimento, você tinha o cristão morria e colocava lá Jesus morreu, assinado Nietzsche, Jesus morreu, assinado Nietzsche. Quando Nietzsche morreu, você teve a declaração de represália de muitos cristãos que escreveram: Nietzsche morreu, assinado Deus. Então, a ciência, de alguma forma, não conseguiu deter a morte, as doenças, as guerras, as pestes. E como o neopaganismo entrou nesse nicho, nesse espaço, você hoje tem uma sociedade pós-cristã, bem ressaltada pelo pastor Arthur, que não deixou de ser espiritualista. Você pega o ouvinte, o telespectador pode nos acompanhar e ver isso. Harry Potter foi citado, qualquer novela da Rede Globo de televisão, da Record, da Bandeirantes, de onde quer que seja, tem manifestações temáticas. Tem um cunho espiritualista. Espiritualista, de bruxaria. Você pega a história de Hollywood, é voltada para esse viés. Não, me permita um acréscimo, Felipe e o pastor Roberval. Você pega, por exemplo, da indústria do entretenimento cinematográfica, né? Qual é o grande mote, o grande nicho hoje da indústria do entretenimento? Qual é o grande tema, o grande assunto? Vampirismo, né? Você observa a indústria cinematográfica, as televisões, elas estão inundadas de séries, os cinemas e as televisões estão inundados de filmes com temática vampirista. E o que é o vampirismo? E o vampirismo é justamente uma manifestação do neopaganismo. A Globo fez novela de vampirismo há um tempo atrás. Os programas de humor da Rede Globo têm figuras de vampiro. Os desenhos animados de Hollywood. Você tem aí um desenho clássico que fez muito sucesso na minha infância, na do pastor Arthur. Talvez não tenha pego a sua, pastor Arthur, mas o telespectador com mais de 40 anos ele pode se lembrar disso, que foi o Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, muito sucesso. Você pega o Gasparzinho, né, o fantasma, a imagem do fantasma bonzinho, agradável, que quer dizer, e esse modelo, Felipe, a gente entende, a gente lê, a gente percebe. Agora você pega esse estrondoso sucesso sobre a licantropia, que é a transformação do homem-lobo, né? Do lobisomem, sim. E o vampirismo. Você pega, por exemplo, agora essa trilogia Amanhecer, Eclipse, né? Um sucesso estrondoso. Né? Que levou várias pessoas à sala de cinema. Né? E tem levado no mundo inteiro, não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno do mundo inteiro, mas acho que a síntese disso é o que foi acentuado pelo pastor Arthur. Harry Potter só perde para a Bíblia. Tá vendo aí? Só perde para a Bíblia. Agora eu pergunto para vocês dois, qual é o ponto de vista de vocês, a verdade sobre o arrebatamento? Pastor Roberval, o que é que o senhor acredita do arrebatamento? Eu acredito que, como a Bíblia leciona, Felipe, é como eu falei, eu não sou contra a visão eu sou amilenista, a igreja é amilenista, mas eu não sou contra a visão pré-milenista, sobretudo histórica. Tem muitos presbiterianos, tem muito sentido a argumentação, a corrente, a concepção argumentativa, mas eu entendo que, efetivamente, independentemente de amilenismo, de pré-milenismo, independente de correntes milenistas que têm uma importância muito grande, mais no campo teórico, no campo interpretativo, no campo teológico, mas o grande alerta para a igreja é aquilo que está esculpido, aquilo que foi revelado, aquilo que foi preconizado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4,
quando ele fala que o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Hoje você tem uma igreja, você tem um evangelho fácil, que se torna um evangelho falacioso, um evangelho que não tem cruz, que não tem arrependimento, que não tem renúncia, que não tem perdão, um evangelho que se prega apenas e tão somente a prosperidade e as bênçãos materiais. E acho que o grande alerta, a grande reflexão é uma das bandeiras da reforma protestante, a de fontes, a importância de voltarmos às fontes. Hoje o evangelho, Felipe, ele tem se transformado, lamentavelmente, num grande show. O evangelho hoje tem se transformado num grande nicho de mercado. Artistas evangélicos, artistas gospel. Eu não estou aqui falando que não possa haver espaço para, de alguma forma, isso, mas a tônica do evangelho para muita gente é prosperidade material. Você tem hoje, qual a diferença, por exemplo, de um artista gospel? Eu nem gosto dessa expressão, para um artista secular. O cara cobra um cachê de 100 mil reais, 80 mil reais, ele tem assessoria, ele tem exigências técnicas estabelecidas, e a gente pergunta, onde é que está o evangelho nisso? Onde é que está a verdade de Deus nisso? Você pega hoje a própria visão religiosa, o IBGE apresentou aí dados estatísticos que nos impressionam, uma igreja em crescente propagação, pelo menos na perspectiva da pesquisa, na perspectiva numérica, estatística, de uma igreja com quase 40% de evangélicos no Brasil e com a perspectiva de maioria daqui a 10 anos. Mas eu pergunto, qual é o impacto social que essa igreja está causando? Qual é a diferença? Vitória de Santo Antão, Escada, você que está nos ouvindo aí, você que tem uma presença marcante da comunidade evangélica, essas cidades são cidades melhores de se viver? Infelizmente, Felipe, a resposta é não, porque grande parte do evangelho que se tem vivido hoje é tudo menos evangelho. E aí a importância de um programa como esse, de uma reflexão como essa, de entender que a igreja foi chamada para o aqui e agora, mas foi chamada para o depois e acolá. E esse depois e acolá tem a ver com renovação de mente, tem a ver com novo nascimento, tem a ver com metanoia, mudança de pensamento, mudança de vida, tem a ver com a ideia de consagração de vida e tem a ver com a expectativa da volta de Cristo, porque é uma realidade, é uma verdade. Jesus veio, morreu em nosso lugar, foi assunto aos céus, ascendeu novamente, mas vai voltar para buscar a sua igreja. Será antes do milênio, depois do milênio, se o milênio é figurado ou não, eu acho que é uma discussão de só menos importância. Importante, crente, servo de Deus, homem e mulher de Deus que nos assiste nesse instante. Jesus vai voltar. Você que não é evangélico, ouça essa palavra. Jesus vai voltar. Amém. Pastor Arthur. Eu, assim como professor do seminário também, né, eu entendo que esses assuntos, inclusive esses termos técnicos, pré-milenismo, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, às vezes assustam o público leigo. E eu sou daquele ramo de professor, né, que eu digo sempre aos alunos que essas terminologias, ou academicismo teológico, né, a academia teológica, a ciência teológica, não pode ficar restrita às paredes dos seminários, nem dos institutos de teologia, nem das faculdades de teologia. Isso precisa chegar realmente nas pessoas, né? Eu vejo que hoje um grande problema em relação a qualquer questão, né, eclesial, eclesiástica, espiritual até, se dá pelo desconhecimento do que a Bíblia diz sobre o tema. Né? Hoje nós temos a Bíblia como nós nunca tivemos na história. Né? Nós temos Bíblia em celular, nós temos Bíblia em caneta, né? Você pega uma caneta assim, você tem caneta que tem alguns versículos bíblicos, você tira assim, então os versículos lá. Né? Nós temos Bíblias de todos os tipos, Bíblia Teen, Bíblia da mulher, Bíblia não sei o quê, Bíblias de estudo diversas. Nós temos a Bíblia na internet, mas há um desconhecimento geral, né, das pessoas em relação ao que a Bíblia diz. Né? Apesar da Bíblia ainda ser o livro mais lido do mundo. Né? E eu penso que um desses temas, que é o tema da volta de Jesus, um tema de suma importância tratado na Escritura Sagrada, é um tema também negligenciado. E é pelo fato de ser negligenciado pelas pessoas, né, que nós não relacionamos as questões teológicas ao nosso presente.
Porque, por exemplo, se você não pensa no que a Bíblia diz sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja e outras questões espirituais, essas questões elas vão se relacionar muito pouco com o nosso dia a dia, de fato. Né? Ou seja, parece que elas vão ficar restritas ao ambiente eclesial, ou seja, à igreja e ao seminário, e o dia a dia, né, vai ter muito pouco reflexo, né, desse pensamento ou desse conhecimento. Isso não pode acontecer. E eu gosto em programas como esse, Felipe, e em outros programas que eu participo, falar da importância desses assuntos estarem na ponta. Né? E onde é que é a ponta? A ponta é o comércio, é onde o crente está na escola, na universidade, né? Na sua família, com os seus amigos, com o seu vizinho, falando desses temas com conhecimento de causa. Porque aí ele vai falar com propriedade. Isso vai auxiliar o evangelismo, isso vai auxiliar a questão da santificação, né, que é outra coisa muito esquecida pela nossa igreja, muito negligenciada. Isso vai falar sobre a questão da modificação social pela presença da igreja. A igreja ela precisa ser relevante, e ela, para ser relevante, ela tem que ser uma igreja atuante na sociedade. Então, se ela não fizer isso, né, é uma igreja que vai ter temas herméticos, ou seja, fechados, só tratados dentro das suas paredes. E isso não vai fazer nenhum tipo de diferença para o mundo. Então, eu penso... que é, pastor, desculpe a intervenção, o que é, na verdade, o grande ou uma das grandes bandeiras dessa sociedade pós-cristã, dessa sociedade pagã, restringir, né? Que quer colocar as questões de aspecto religioso, bíblico, teológico, confinadas a quatro paredes. Tirar a publicidade do evangelho e tratá-las do ponto de vista eclesiástico litúrgico. Você vê, por exemplo, Felipe, a gente não pode deixar de ressaltar isso, desculpa, pastor Arthur, mas você levantou a deixa e precisa ser colocado. Você pega, por exemplo, hoje, você tem em Brasília mais de 80 projetos, Felipe, escute o que eu estou lhe dizendo, mais de 80 projetos de lei tramitando em Brasília que tem como foco, como objetivo principal, a destruição da igreja, da família e da palavra de Deus. Então você pergunta assim, mas qual a relação disso com a volta de Jesus? Uma relação plena, Felipe. Porque, por exemplo, se homens de Deus não forem levantados para estar, como o pastor Arthur destacou, na universidade, na polícia, no tribunal de contas, na advocacia, na magistratura, na política, no parlamento, o que vai acontecer? Esses movimentos orquestrados e essas ideias pagãs contrárias ao evangelho, elas vão prevalecer, como tem acontecido. Você pensa, por exemplo, que o movimento orquestrado e organizado, por exemplo, dos grupos homossexuais. Não estou falando aqui do homossexual em si. Eu estou falando dos militantes, daqueles que estão organizadamente envolvidos com um projeto de poder. Os homossexuais hoje, enquanto organização, Felipe, representam 0,3% da população. Mas o barulho que eles fazem e a influência que eles têm, parece que eles são maioria. Tem um viés fortemente anticristão. Um viés fortemente anticristão. Agora, por que esse barulho todo? Porque eles estão na mídia, eles estão no poder, eles estão na imprensa, eles estão na academia, eles estão, na verdade, nos lugares chaves. E eles entenderam há muito tempo que o grande lance disso é jogar a igreja para quatro paredes. Então você pega o pastor Arthur, por exemplo. Pastor Arthur, ele está defendendo a sua dissertação agora de mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, uma das faculdades mais destacadas do mundo. Vai fazer, com fé em Deus, o seu doutorado. Quer dizer, é um homem eminentemente da academia. O pastor Arthur precisa estar na igreja, o pastor Arthur precisa estar dando aconselhamento pastoral, fazendo visitação à irmãzinha que está precisando de uma ajuda, ao irmãozinho que está precisando de uma ajuda, mas o pastor Arthur precisa estar no programa Vitória para Cristo, precisa estar no programa Consensos, precisa estar na sala de aula da universidade para mostrar que existe uma cosmovisão cristã que se apresenta como contrafluxo a esse modelo, pastor Arthur. Exatamente. Bom, nós esclarecemos bem a questão do arrebatamento da igreja, concluindo que Jesus vem. Isso aí, pré-milenismo ou amilenismo, tanto um como o outro
concordam que Jesus está Sem voltando, dúvida, sem que a dúvida. volta de Cristo é breve, né? E que os sinais da volta está aqui, né? Mateus capítulo 24 é prova disso, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no meu programa, no nosso programa Vitória para Cristo. Mais uma vez, agradecer também ao senhor, pastor Roberval, por estar tomando conta do quadro Direitos do Consumidor. Eu quero até fazer uma reclamação para a sua produção, porque eu estava vendo aqui o quadro de hoje, eu saí muito gordo, Felipe. O que é isso? Aí, pastor, infelizmente... Saí muito gordo no quadro. Não tem edição que consiga tirar. Não, né? É brincadeira. Parabéns ao pessoal da produção e parabéns pelo programa, Felipe. Obrigado, pastor. Pastor Arthur, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje conosco, o convite também de tomar conta desse quadro abençoado que é o Fatos em Foco. Pastor, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, espero que tenha sido um debate, uma conversa frutífera, abençoadora e que Deus abençoe o programa Vitória para Cristo. Amém, meu pastor. Com isso, eu encerro o programa de hoje, mas antes, deixando esse versículo, Mateus capítulo 24, versículo 35, que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está voltando, procure a igreja mais próxima de sua casa e aceite a Jesus o mais rápido possível. Que Deus Amém. abençoe, fiquem na paz do Senhor, até o próximo programa. A paz do Senhor, povo de Deus. É um prazer imenso estar com você aqui e agora no bloco comercial. Nesse momento, eu quero aproveitar e agradecer a Deus a sua participação, a sua audiência, que tem sido algo de muita valia para o projeto Vitória para Cristo. O projeto Vitória para Cristo você já conhece, desde o mês de março desse ano, que realizamos cruzadas em bairros de Vitória de Santo Antão. Como nós fazemos cruzadas uma vez no mês, nós ainda não atingimos todos os bairros, mas temos fé em Deus que nos próximos meses estaremos trazendo vitória para Cristo, mostrando que o seu evangelho tem que ser pregado de dia a dia, de região a região. Ultimamente, nós realizamos uma cruzada no Alto José Leal com a presença de vários cantores. O cantor Jailson Oliveira, cantor Ademir Gomes, o Matuto de Jesus, pastor Romualdo Neves trouxe a mensagem da palavra de Deus, muito poderosa, falando sobre a história de Jefté. Tivemos ali também a cantora Eliane Ferner, cantores locais como a cantora Miriam Silva, entre outros. Você que quer ajudar esse projeto, que quer ver esse programa no ar, todas as semanas, todos os finais de semana aqui na TV Vitória, pode nos ajudar, simplesmente adquirindo o DVD da Cruzada Vitória para Cristo que aconteceu ali no Alto José Leal. São 2 DVDs, o DVD 1, que você vê aqui, e o DVD 2, que vem logo atrás, vai nessa capinha aqui. Como vocês mesmos podem ver, é um DVD que ele já vem pintado, né? Não é de papel, é muito bem produzido pelo pessoal da GR Music, muito bem organizado. Então você que quer adquirir o DVD 1 e o DVD 2 dessa cruzada, por um preço especial, olha só, para quem ligar agora, porque está assistindo o nosso comercial, você vai comprar esses 2 DVDs por apenas R$13. E outra, o motoboy vai entregar na sua casa. Então você não vai ter nem trabalho para sair de casa. Em casa mesmo, você liga agora para esse telefone que está aí no seu vídeo e adquire os 2 DVDs que você está vendo aqui nas minhas mãos, DVD 1 e DVD 2. E você que gosta de louvar a Deus, você que além de gostar de louvar a Deus, gosta desse projeto, quer abençoar essa obra, adquira este CD, bem parecido com o DVD, mas é um CD com a coletânea de todos os cantores que já passaram aqui no programa Vitória para Cristo. São eles, Robson Monteiro, olha aí, ó, Robson Monteiro. Agora, Henrique Cerqueira, olha só. Só em ser teu amigo, mas que será? É muito romântico, né? Comigo? Mas aí você também quer entrar no fogo de Jeová, na unção de Deus, você tem Miriam Pereira. Olha aí, que
bênção, né? Eu tomo posse da vitória. Você também, que quer louvar a Deus, quer também continuar no fogo de Jeová, Miriam Santos, Os meus inimigos. Ademir Gomes, o Matuto de Jesus, Quem é solteiro quer casar. e muitos outros. Olha, é um CD com a coletânea de todos esses cantores que você assistiu agora. Sabe quanto é que tá esse CD, gente? Para entregar na sua casa? R$8. É de graça. E outra, você mesmo tem que saber que ajudar a obra de Deus é muito eficaz. Olha o que diz a mensagem do Senhor. Êxodo, capítulo 35, versículo 5 diz assim: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Livro de Êxodo, o início de tudo, mas a oferta a Deus para a obra do Senhor sempre existiu. Então você que quer ajudar esse projeto, adquira já o DVD por apenas R$13, DVD duplo, DVD 1 e DVD 2, entregue na sua casa, ou o CD da coletânea Vitória para Cristo, custando apenas R$8. Liga agora, essa promoção é por tempo limitado. Que Deus abençoe você.